Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos para mais uma correção. Estamos no PET 4. Lembrando que as atividades dos PETs são equivalentes à sua frequência em aula, tá? Além disso, é o único meio pelo qual nós temos de avaliá-lo, tanto com relação ao compromisso de fazer, quanto também ao aprendizado. E aí, nós estamos corrigindo hoje a semana 2, tá bom? Claro, esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho, mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Técnica dos alimentos transgênicos. É relativamente fácil o conteúdo. Talvez eu vou retomar um pouquinho um conteúdo que deveria ter sido trabalhado com vocês no primeiro ano. Eu não sei a sua realidade. E aí vamos lá. E talvez também tivesse sido trabalhado, você não vai lembrar, né? Então vamos lá, PUC de Campinas, 2017, leia atentamente a afirmação abaixo sobre produtos transgênicos. Alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração do código genético. A afirmação é: aparentemente aparenta ser para nós correta. Só que essa palavrinha aqui, ó, né, é uma palavra composta, código genético, torna isso errado. Como assim, professor? Então vamos lá. O que eu marquei aqui? Incorreta, pois tanto organismos transgênicos como não transgênicos possuem o mesmo código genético. Você fala assim: não, professor, mas mudou a sequência de DNA da pessoa. Então, mudou a sequência de DNA, não mudou o código genético. Por exemplo, dentro do português, você pode criar uma outra palavra até. Você não muda o código do português, você forma uma nova palavra. Ou seja, P com A faz pá, C com A faz K. Então, não muda o código genético. Então, nós vamos definir o que é código genético. O código genético pode ser definido como a relação entre as trincas, né? Os códons, que é a sequência de 3 em 3 nucleotídeos do RNA. Aí esses nucleotídeos formam, né, uma sequência de aminoácidos. A cada 3 nucleotídeos é um aminoácido que é ligado. É claro, como são 20 aminoácidos apenas que existem, existe mais de um códon ou de uma trinca possível para cada aminoácido. E aí vai formar a proteína, tá? E essas bases lá no RNA mensageiro, nós vamos lembrar que é adenosina, uracila, citosina e guanina. Lembra que uracila olha para adenosina e timina e fala: meu casal. Né? Ele desforma o casal, então aqui ele vai fazer o RNA mensageiro. Tá bom? E aí, a gente vê aqui como que funciona isso. Tá? Lembrando, DNA é cadeia dupla. O DNA ele tem adenosina, timina, citosina e guanina. Aí pareia geralmente adenina com timina e citosina com guanina, tá bom? Aí, quando vai formar o RNA, a uracila toma o lugar da timina para poder combinar com a adenosina e forma o RNA mensageiro. Isso aqui nós chamamos de transcrição, tá? A transcrição, ou seja, o DNA ele é transcrito, tá? Lembra disso? Ou seja, pegou um código daqui e levou para fora. Ele é transcrito. Ele é copiado, vamos dizer assim. Só que ele não é copiado idêntico, né? Ele é copiado com a uracila no lugar. Mas tudo bem, importância não. Aí vem o RNA mensageiro, vem para fora.
E esse RNA é mensageiro, a cada 3 bases, olha lá, a cada 3 bases, lá dentro do ribossomo, vai encontrar um aminoácido para ser ligado nesse sítio. E aí vai formar uma cadeia proteica a partir da continuação dos aminoácidos. Aqui parece que os aminoácidos são todos iguais, mas existem 20 diferentes. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo, professor. Isso que acontece aqui é o que nós chamamos de tradução. Então, lá no núcleo é a transcrição, ou seja, é transcrito. Aqui ele é traduzido, ou seja, ele é passado para outra linguagem. Conseguiram entender a ideia? É igual a gente faz a tradução do português para o inglês. Então, ou do vice-versa, né? Então, ele é passado para outra linguagem. Qual que é a linguagem daqui? Os aminoácidos e a proteína. Lá são os nucleotídeos e DNA e RNA. Beleza? Que seria transcrição, né? O que ocorreu. Que eu escrevi transcrito. Transcrição. Beleza? Tranquilo? Depois dessa sequência aí, você pode pesquisar na internet aí, você bate aí, você vê um videozinho no YouTube, até com isso aqui animado. Não quis fazer aqui porque só estou citando, porque isso, teoricamente, é matéria de primeiro ano. Tá bom? Teoricamente. Número 2. No Brasil foram plantados 40,3 bilhões de hectares com sementes de soja, milho e algodão transgênicos em 2013. Com um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, esse desempenho levou o Brasil a consolidar a posição conquistada em 2009, o de segundo lugar no ranking de área plantada com transgênicos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Eu, o Giovanni, não gosto de transgênico, porque não se sabe o efeito dele no corpo ainda. Então vamos lá. Sobre o assunto, assinale o que for correto. Letra A. A característica de interesse retirada de outro organismo de espécie diferente será manifestada em decorrência da transcrição do RNA transportador sintetizado a partir do DNA recombinante. Primeiro, transcrição do RNA? Não. A transcrição ela é do DNA. Então já está errado. Beleza? Letra B. As enzimas de restrição empregadas na tecnologia de DNA recombinante são fundamentais porque permitem modificar sequências de bases nitrogenadas do DNA. Olha lá, enzima de restrição, a gente já fez uma questão dessa recentemente. Elas não têm o papel de modificar a sequência. Elas vão apenas encontrar o pedaço de DNA que nos interessa e cortá-lo. Então, errado. C. Diferentes variedades de milho podem ser obtidas com a utilização de outros genes, por meio da técnica denominada clonagem. Se é clonagem, não encontra outra linhagem, outra variedade, né? É igual. Então, errado. As sementes de soja, milho e algodão transgênicos são produzidos pela técnica de melhoramento genético vegetal convencional. Se é convencional, não é transgênico. Errado. Através da tecnologia do DNA recombinante, foi possível produzir plantas geneticamente modificadas com genes bacterianos que conferem resistência a pragas da lavoura. Tranquilo? Fácil. Né? Fácil porque nas outras tinham explícitas afirmações que eliminavam a questão. Né? Então vamos lá. 3. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Então, a característica será manifestada do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, nada a ver,
da transcrição, ó, entrou transcrição, mas é do RNA transportador, então nada a ver. Já cancelei. Da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado, errado. Se fosse do hibridizado, seria certo. D. Da síntese de carboidratos. Nada a ver, né? Carboidratos a partir do DNA do milho original. Não. DNA não produz carboidrato. Tá bom? A proteína produz carboidrato. Pode estar relacionada a um carboidrato, mas aí teria que colocar outra coisa. Da tradução do RNA mensageiro, sintetizado a partir do DNA recombinante, que forma proteínas, que podem ser enzimas que produzem outras coisas, mas é da tradução do RNA mensageiro. Beleza? Que veio a partir do DNA recombinante. DNA diferente. 4. Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. A importância desta inovação tecnológica para a comunidade científica se deve a... Eu já vou direto à resposta. Possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas ou combustíveis. Aí você vai falar assim, professor, todas parecem corretas, mas por isso que é uma questão de prova. Mas vamos cancelá-las então. Possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras, seriam usadas, né? Seria o certo. Como receptoras de cromossomos artificiais. Tá, se eu sequencio para poder receber o cromossomo artificial, nada a ver. Capacidade de criação pela ciência de novas formas de vida. Até aqui, beleza. Utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. Não, está utilizando DNA. Possibilidade de produção em massa de bactéria Mycoplasma capricolum, que não tem nada a ver com a questão, porque a que foi criada não era a capricolum, era a mycoides, para sua distribuição em ambientes naturais. Tá, e ela vai fazer o quê? Não vem nada falando sobre isso na questão, o que ela faz? E a letra E, mesma coisa, de expressar suas proteínas na bactéria sintética. Nada a ver. Porque ela foi totalmente neutralizada, né? Então, realmente é essa aqui. Poderia ser a outra, mycoides, de expressar a bactéria, né? De ser usada na indústria. Colocar uma característica vantajosa para a indústria. Mas aí, justamente, já está na letra D. Beleza? 5. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, ou seja, que não tenham cloroplastos, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita,
qual organela celular poderia ser utilizada para inserção de transgenes em leveduras? A gente precisa lembrar a matéria lá também do primeiro ano, não é? Vamos lá. Por que pode colocar transgene no cloroplasto? Porque ele tem material genético próprio dentro dele, tá? Que independe do núcleo. As outras organelas, a maioria delas nem sequer tem material genético. E aí, qual é a outra organela que também tem material genético dentro dela? A mitocôndria. Tá? Inclusive tem até a transmissão de DNA mitocondrial na espécie humana, é exclusiva de mãe para filho. A do pai nunca é passada. Por quê? Porque as mitocôndrias na célula reprodutiva do pai, que é o espermatozoide, estão na cauda, a qual é perdida após a fecundação, né, do óvulo. Então, as mitocôndrias do pai sempre ficam de fora. Então, se tiver uma doença associada a um DNA mitocondrial, ao RNA mitocondrial, ao DNA ou RNA, seja o que for, é transmitida de mãe para filho, nunca de pai para o filho. Tá bom? Então, é isso aí. A gente fica por aqui, lembrando mais uma vez, faça atividade, envie as fotos para não sofrer outras sanções, as quais o Estado já tem começado a mudar a linguagem. Conto com o apoio de vocês e a compreensão, estamos à disposição, recebemos desde o PET 1, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, tchau!